Como não se render ao time do Flamengo, né? Hoje o time do Flamengo jogou, ontem na verdade, né? Hoje o Flamengo tá jogando um futebol muito melhor, muito mais proveitoso, muito mais vistoso do que vinha jogando com o antigo treinador, né? O antigo treinador tinha suas preferências no time, era claro, ao ponto dele colocar Carlinhos no lugar de Gabigol, né? Que nem muitos falam que Gabigol na sua pior fase, nada contra o Carlinhos, mas Gabigol na sua pior fase é muito melhor do que o Carlinhos. O Felipe Luiz chegou e trocou. A zaga, que era um jogador, Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira, foi desbancado pelo Felipe Luiz, e ele colocou o Léo Ortiz, que é um baita zagueiro. Então tudo isso aí tá deixando uma mídia louca mesmo com esse estilo do Felipe Luiz. E aí, ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. O Felipe ontem na entrevista falou um pouco sobre a pressão pós-perda, né? De como ele quer que o time haja quando não tem a bola. E ele destacou que isso, na verdade, não foi nem ele que implantou, não teve nem tempo, já era algo do trabalho anterior, mas garantiu que é um Flamengo com o pé embaixo. Vamos ver o que ele falou. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite, e as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Problemas físicos, eles podem existir, e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar. Porque eu sei que dá. Porque eu já fiz. Vai existir problemas físicos, eu sei o risco que eu vou correr, porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos, e uma mudança também de forma de modelo de jogo, e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo, e que vai acabar acontecendo, mas é um risco que eu quero correr. Então eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física, mas com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou, vai demonstrar a força que tem esse elenco. Os jogadores que estão fora, quando acontecer problemas físicos, são tão bons como os que estão jogando. Só faltou ele falar, pode me cobrar. Então, mas... Prometeu ou projetou? Mas ele corre o risco de experimentar isso mesmo que ele está falando. Mas tem uma tela. A tela mostra então o mapa de posicionamento médio do Flamengo na estreia do Felipe Luiz. Então a gente está vendo que são só 2 jogadores praticamente ali no campo de defesa. Não é marra. Sim. É um time que tem amplitude, né? Tenta abrir bem. A gente vai ver mais tarde aqui no programa mesmo. O próprio Alexandre ali em cima, que é o 26, sim, não é um terceiro zagueiro, ele é de fato um ponta ali, né? Não, quem baixava muitas vezes era o Pulgar mesmo. Isso. O Alexandre era amplitude mesmo, bem aberto pelo lado esquerdo. E tem um aspecto interessante que eu acho bacana da questão da pressão que ele fala, né? Essa outra tela, desculpa, Dom, que imagina, só mostra como as recuperações altas, então, do Flamengo ontem, tá? É quase que ali no último terço do campo. É mais recuperações do que nos últimos jogos que o Flamengo jogou. E é até legal com essa tela falar uma característica também da pressão pós-perda, que a gente fala muito disso. E às vezes a gente pensa, no cara que vai lá e já rouba a bola do adversário no pé. Não necessariamente é isso. E o que me chamou a atenção muito do Flamengo, pegando as 44 partidas que ele fez de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, essa foi a que ele mais fez interceptações, 19. 5 a mais do que em qualquer outro jogo. Ou seja, a pressão pelas perdas, às vezes pode ser de recuperar a bola do pé do adversário. Mas às vezes também é a questão coletiva de como o time se coloca bem, forçando um erro de passe do adversário. O que aconteceu muito no jogo de ontem. Então eu queria destacar muito essa característica da pressão do Flamengo também. Mas quando o Felipe terminou de falar, Marra, você já ia complementar alguma coisa, no sentido de que ele pode depois experimentar o lado ruim do que ele acabou de projetar. Não, certamente. Ainda mais com a exigência de Campeonato Brasileiro e a exigência de Copa do Brasil, ele vai exigir muito fisicamente dos jogadores, que ele não trabalhou anteriormente a parte física, não era o preparador físico dele que estava trabalhando. Pode ser que daqui a algum tempo os jogadores fiquem cansados, mesmo. Pode ser que ele perca algum jogador, mesmo. Ele já falou sobre isso, não sou eu que estou falando. Ele já falou sobre isso. E aí o torcedor tem que ter paciência para entender. Porque ele já falou isso bem antes de acontecer. E talvez ele perca alguns jogadores importantes para uma reta final de temporada. Mas olha como é diferente, né? Porque lembra do Tite, não dizendo que se é melhor ou pior, mas sobre o discurso mesmo. O Tite no Campeonato Carioca falava sobre poupar jogadores para não perder jogadores,
porque o campeonato, etc. Já o Felipe eu sei que eu vou perder e eu estou a fim de correr esse risco. E eu não vou poupar porque o que vai entrar no lugar vai ser tão bom isso. quanto. E é verdade, né, gente? É verdade. E é interessante quando ele fala, eu sei que é difícil, mas dá pra fazer porque eu já fiz. Uhum. Não é? Parece até um candidato aí no horário eleitoral, não parece? Hein, Rafa? Voltamos a 2019. É isso, volta o cão arrependido, aquela história. É isso, é o modelo Jorge Jesus. Essa história da marcação alta que nós vimos ontem acontecer aqui praticamente o jogo inteiro, as linhas muito altas em sincronia, é Jorge Jesus. É muito trabalho do mister. E outra coisa, o Felipe Luiz tomou algumas decisões pro jogo de ontem conversando com os jogadores. Isso também não vem à tona publicamente, mas até pra relação que ele tem com o Arrascaeta, que ele tem com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Gerson, gente que estava com ele dividindo prateleiras de vestiário até anteontem, é óbvio que ele conversou e perguntou, tá disposto, tá afim, acha que consegue, porque é nisso que ele acredita, porque esse é o parâmetro. Quando a gente passa muito tempo fazendo alguma coisa, vamos fazer uma metáfora com a nossa profissão. O Bruno Vicari tem 25 anos de serviços prestados ao jornalismo esportivo. Se naquele ano X ele fez uma grande cobertura espetacular e deu várias notícias exclusivas, várias reportagens maravilhosas, aquele ano vai ser sempre lembrado na carreira dele para tudo. Então, no momento que o Flamengo precisa recuperar o que é ser Flamengo, e bota no comando um cara que viveu de perto isso muito bem e dá a ele a autonomia para desenvolver o trabalho, é óbvio que a busca pelo melhor, que foi há pouco tempo, a tentativa de retomar aquele jeito de jogar, vai ser a primeira ação prática do técnico Felipe Luiz. Se vai ter sustentação ou não, tô com Marra, é preciso esperar mais os jogos, a sequência, o resultado baliza muito o tom de uma coletiva. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele em relação a isso. Mas o parâmetro, a referência, óbvio, vai ser sempre 2019. Flamengo 1, Corinthians 0. Essa história a gente vai contar agora. Estreia do Felipe Luiz como treinador, um Mengão muito motivado e o Corinthians que mudou a postura no segundo tempo. Meu Deus. A era Felipe Luiz no Flamengo começou com mudanças importantes, como o fim do rodízio no gol. Rossi foi mantido, Wesley e Léo Ortiz ganharam uma chance na defesa e Gabigol voltou a ser titular. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube, e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Ramon Dias, mais uma vez, escalou um time misto na Copa do Brasil, priorizando a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Nós não estamos em los 3 torneos. Então, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que tenemos que competir en los 3 torneos. Nas arquibancadas, o Urubu deu o recado. A Copa do Brasil se tornou o principal objetivo da equipe na temporada. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu no Vila Nova. No campo, os jogadores parecem ter entendido. E desde o início, o Flamengo impôs o seu ritmo de jogo. Arrascaeta arriscou de fora da área e Hugo Souza colocou para escanteio. Nessa disputa, a bola pegou no braço de Héctor Hernandes e os rubro-negros pediram pênalti. O lance foi checado e a partida seguiu. O Wesley ganhou de Igor Coronado e rolou para Arrascaeta marcar, mas a bola já havia saído. Em mais uma chance, o uruguaio recebeu de Eric Pulgar, mas parou no goleiro. O rebote tentou cruzar e errou. Alexandro cruzou e Gabigol, de letra, quase fez um golaço. Até que aos 32 minutos, o lateral esquerdo fez a ultrapassagem e recebeu de Bruno Henrique para chutar no canto do goleiro e abrir o placar. Gol do Flamengo! Uma vez Flamengo! Alexandro! Jogada aprovada pelo novo professor, um ex-craque da lateral esquerda.
mas que não era tanto de fazer gol. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto pra fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. De La Cruz lançou na área e Gerson pegou mal na bola. A única finalização corintiana no primeiro tempo foi acontecer já aos 41 minutos. Rodrigo Garro bateu da entrada da área e Rossi tocou para escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pegada. Léo Ortiz desviou de cabeça e Hugo Souza fez a ponte para defender. O travessão salvou o Corinthians em 2 oportunidades. Primeiro nessa testada de Bruno Henrique, depois nessa cobrança de falta de De La Cruz. O Timão também carimbou a trave 2 vezes, com Romero e Mateuzinho nessa cobrança de escanteio. A bola sobrou para Romero, que só não empatou porque Léo Pereira tirou em cima da linha. O Fla poderia ter ampliado, mas Gerson não aproveitou esse passe açucarado de Arrascaeta. Quando a bola entrou, não valeu. Alexandro bateu cruzado e Gabigol completou para a rede. Mas após a análise do VAR, foi dado impedimento do atacante. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro, entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. Ficou mesmo no 1-0, mas foi o suficiente para satisfazer a torcida, que elegeu como craque da partida alguém que esteve à beira do campo. Dizem que a primeira impressão é a que fica, e Felipe Luiz deixou os rubro-negros com motivos para acreditarem no trabalho dele. Estreia com boa atuação e uma vitória que coloca o Flamengo a um passo de sua terceira final de Copa do Brasil seguida. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também, mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. Eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e eu sei o que a gente pode fazer dentro de casa. A vantagem é mínima e o Corinthians segue vivo no duelo. Quem garante isso é o treinador Ramon Dias. Cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. São 2 sensações diferentes. O Flamengo venceu, tem a vantagem, construiu para fazer um placar bem elástico, poderia até ter goleado pelo volume de jogo, porém o Corinthians com 1-0 volta vivo. Vale lembrar que perdeu para o Juventude na fase anterior por 2-1 fora e depois 3-1 em casa. Então isso dá esperança para o Corinthians e para o Flamengo traz alento, porque o time mostrou garra, vontade, intensidade, interesse no jogo. Caramba, que jogo do Flamengo, hein? O Ramon Dias falou que o Corinthians em casa é forte diante do torcedor. Também disse na coletiva, né, que quando você tem essas oportunidades, você precisa finalizar, precisa fazer o gol, matar logo o jogo nessa fase classificatória. Então deu esperança, né, pro Corinthians fazer um jogo melhor, mais vistoso. Por outro lado, Leirão, mesmo jogando em casa, você vai precisar sair um pouco pro jogo. A gente tá falando de um time que, se conseguir repetir a intensidade, difícil fazer isso que o Felipe Luiz quer fazer, mas a ideia dele, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de jogar com essa intensidade, eu acho complicado. Então o Corinthians vai ter um jogo bem difícil. Apesar de jogar em casa, precisando se expor um pouquinho mais, com a qualidade que o Flamengo tem, vai ser mais um jogo complicado aí. E ontem o craque da partida foi o Hugo Souza, ex-Flamengo, que você até falava que fez jus a cada centavo pago. 500 mil reais o Corinthians pagou para ele poder atuar na noite de ontem. E ele foi o grande destaque, defendeu, apareceu. Ele foi lá e resolveu o problema. E o Corinthians, até no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais e o Flamengo cansou, logicamente, porque imprimiu um ritmo na primeira etapa absurdo, acima do normal, foi criando uma chance atrás da outra. Aí o Corinthians vem, bola na trave com o Romero,
E o Flamengo vai lá e mais 2 bolas. O Corinthians teve uma com o Mateuzinho, mas estava impedido. Então, assim, um jogo muito movimentado, um lá e cá no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. Me arrisco em dizer que ali no segundo tempo também o Flamengo começa bem. Quando começa a pesar as pernas, o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogador interessante, jovem, ele entrou muito desconectado do ritmo do jogo. Acho que você precisa aproveitar um pouquinho melhor a oportunidade nesse tipo de confronto. Do lado do Corinthians, quando ele corrige, Carille entra no segundo tempo, começa a ter um pouquinho mais de espaço devido a esse cansaço físico do Flamengo. O jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas assim, até os 10, 15 minutos do segundo tempo, só dava Flamengo no jogo. Agora, bem no início da partida, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias, e avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí tá o lance mais destacado para cada um poder observar. Você tá vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é da Libertadores. Você tá vendo o bração dele esquerdo aberto? Do Héctor? Sim. Ele salta, óbvio. Não acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... O Ronaldo discutiria. O Ronaldo se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance do jogo, eu teria marcado a penalidade por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que é um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisava mesmo de um gol, além do Flamengo, era o Gabigol. Uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol tava com o corpo bem à frente. Uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente. Bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa, mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandre, ou a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandre, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, ó, você vê que ele tá esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Corinthians por 1-0, né? Um gol do Alexandre, lateral, né? E treinador que estava na beira do gramado. Era um excelente lateral. E o gol que deu a estreia, né? O gol da estreia do Felipe Luiz como treinador foi também de um lateral, dessa vez do Alexandre. Tudo isso, né, juntando toda essa preparação que ele fez. E para você ver que o Flamengo ele teve sim muitas coisas boas, muitas mudanças, né, principalmente em campo, postura em campo e tudo, né, tanto que os caras jogaram muito mais. Não sei também se foi sardinha, puxaram sardinha pro Felipe Luiz, né, deram o melhor da partida, o melhor em campo ali, juntando tudo. Ele foi eleito o melhor do campo. Na minha opinião, acredito que não. Teve jogador mesmo em campo que dava pra ser, mas é normal, né? Isso aí tá normal, é a ascensão que esse cara tá tendo, né? Mas pra você ver que com 2 dias de treino, um dia de treino mesmo e outro praticamente só vídeo, que nem o Gerson falou, teve uma mudança de postura. É um novo Flamengo, é um Flamengo que lembra uns traços daquele Flamengo de 2019, 2020, né? Você vê, o primeiro tempo foi tão intenso que no segundo tempo os caras estavam exaustos, né? Então tem que se atentar a isso aí, essa intensidade, né? Até pegar o preparo mesmo de segurar ali mais ou menos quase os 2 tempos. Mas para isso também vai ter que aprender a sofrer, né?
Tem que aprender a sofrer, porque não tem como você passar 90 minutos numa intensidade do início ao fim. Você vai ter intensidade, vai dar aquela relaxada, vai sofrer, vai aumentar a sua intensidade, vai dar aquela relaxada e vai sofrer. Isso é normal, tem que acontecer. Mas para isso tem que ser bem estudado. E o Felipe Luís tem toda a capacidade de fazer isso. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse desempenho do Flamengo ontem? Deixem aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!